Hoje a gente quer dar continuidade na nossa nova série de pregações. O pastor Shade já iniciou na semana passada, falando sobre o que de fato é vida eterna. E aí, a partir de hoje, então, durante alguns domingos aí, nós vamos falar quais são as evidências de vida eterna. Se você é um convertido em Cristo Jesus, se você é alguém salvo por Jesus, você precisa viver essas evidências ou esses sinais. Você precisa ter essas coisas na tua vida. E o que nós vamos conversar aqui hoje é algo bem legal, tem tudo a ver com o que a gente cantou. Foi muito legal. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Nós vamos falar sobre comunhão. Mas quando a palavra comunhão vem na tua cabeça, o que você pensa quando você ouve? Não precisa responder, responde aí para você mesmo. Quando você pensa em comunhão, que segundo a Bíblia é uma das evidências ou um dos sinais de vida eterna, ou seja, se você tem a Jesus como Salvador, você necessariamente precisa fazer parte e precisa viver a comunhão. Essa é a ideia. Então, quando você pensa em comunhão, o que vem na tua cabeça? Talvez uma grande amizade construída através de um excelente relacionamento. Talvez você pense assim, comunhão para mim é me associar a boas pessoas, não sei. Ou talvez ainda a comunhão é você entender que você precisa viver em comunidade, você fazer parte daquilo e ter algumas conversas bem gostosas, bem profundas. É sempre você estar unido com alguém para compartilhar uma experiência de vida, compartilhar uma história. É você viver em paz com todos, né? Pensando no que para você é comunhão, mas uma coisa é fato. Conforme essa foto aqui que o Igão vai colocar, por favor, obrigado, Igor. A comunhão, ela não pode e não deve, de forma alguma, ser igual esse sorvete derretido. Por quê? Se a comunhão derrete, se a comunhão não funciona, a gente não vai andar muito bem das pernas. Com certeza, eu vou afirmar aqui, a maioria de nós já tivemos a experiência de ir super feliz do McDonald's tomar um sorvete e em questão de 2 segundos depois ele já tá assim, eu tô errado? É bom pra caramba, não é, gente? Tomar um sorvete assim que suja toda a tua mão. Não é bom. Da mesma forma, é muito ruim viver uma comunhão que se derrete. Mas hoje, e é justamente por isso que hoje em dia existe uma grande liquidez ou um grande derretimento nos relacionamentos, sejam eles com Deus ou com o próximo, né? Tem uma próxima foto aí, pode colocar, Igão, por favor. Existiu um sociólogo, ele faleceu acho que em 2017, se eu não me engano. Quem me apresentou ele foi a Paula, quando ela estudava filosofia. Eu achava que filosofia era coisa de doido. Aí eu comecei a me relacionar com a Paula e eu confirmei. Não, tô brincando, né? Mas era muito legal. A Paula me ensinava muito sobre filosofia. E ela falava bastante desse homem, é Bauman. Não sei se alguma vez você já ouviu falar. Zygmunt Bauman. Ele falava bastante que os relacionamentos atuais, a modernidade, faz com que os relacionamentos escorram pelos dedos como se fosse água escorrendo pelos dedos na sociedade. Segundo esse homem, o Bauman, ele diz que os seres humanos, a sociedade, o povo, são marcados por uma vida de liquidez, inconstância e grande fluidez, né? Ele dizia que muitas pessoas entendem que os relacionamentos e os acontecimentos não são feitos para durar até a eternidade, por exemplo. Mas ele dizia que para muitas pessoas os relacionamentos são feitos para durar cada vez menos, para serem cada vez mais rápidos e com isso serem líquidos. Quantas não foram as pessoas que um dia eu falei, não, esse cara é meu amigo, eu vou levar ele para sempre. Hoje você não tem nem o contato dele no WhatsApp. Sejamos honestos, eu vou falar por mim, eu tenho alguns aí. Principalmente da época da escola, né? Era parceiro, fazia um monte de coisa e de repente acabou tudo e foi embora. Liquidez, a coisa vai fluindo muito rápido.
E ele vai trabalhar essa ideia justamente porque a gente está em constante mudança. E muitas vezes as pessoas não conseguem preservar ou conservar a mesma forma, o mesmo estado de ser por muito tempo. Se você tiver curiosidade, dá uma lida sobre o que Bauman pensa com relação aos relacionamentos e tudo mais. A Paula sempre falava do amor líquido que vai assim, ó, vai embora. E eu dizia para ela, eu não quero ter esse amor não, eu quero viver um amor diferente com você. E aí é bem interessante. E a pergunta é, querido, será que isso faz sentido pra gente nos dias atuais? Eu vou responder aqui, talvez, infelizmente sim, em alguns ou em muitos casos, né? Me parece que atualmente muitos não têm ligado mais para esse negócio que a gente chama de comunhão, sabe? Mas isso é extremamente importante para a gente viver a comunhão, porque ela é uma evidência de vida eterna, se você é um daqueles que são salvos por Jesus. Por isso, justamente que hoje a gente quer falar sobre comunhão, mas antes eu queria ler o texto de 1 João. Abram aí comigo, 1 João capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o 10, mas eu quero focar mais no versículo 3, tá? 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 10, mas o foco hoje, nós vamos basicamente pensar a pregação inteira somente no versículo 3, tá? Com base aí no que está no boletim, se você quiser acompanhar, pode ficar à vontade que tem os pontos da pregação na parte de dentro. 1 João, então, capítulo 1, a partir do versículo 1, na versão NVI, diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos, presta atenção, o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E, o finzinho, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. E se você se associa com esse Deus, então você vive exatamente essa mesma coisa, tendo comunhão com ele. Se afirmamos que temos comunhão com ele, agora, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Versículo bem conhecido, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Até aqui. Senhor, eu quero clamar a Ti por esse tempo, a fim de que, em nome de Jesus, nós possamos tomar um pouco mais de consciência do que diz respeito à comunhão, que é essa evidência ou esse sinal de vida eterna, ou seja, daqueles que Te servem. Que em nome de Jesus nós possamos aprender de Ti. Que em nome de Jesus nós possamos nos concentrar aqui. Que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a tirar do nosso coração coisas que possam nos afastar desse momento tão precioso que nós estamos tendo aqui. Por favor, Deus. Eu oro porque eu tenho a plena convicção de que o Senhor tem cuidado de nós e tem falado ao nosso coração e assim continuará fazendo. Por favor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. O primeiro ponto aí, gente, que está no boletim de vocês, se vocês quiserem abrir, é a gente pensar um pouco na definição de comunhão. E basicamente, a gente quis resumir aqui, pensando na apostila que a gente está usando para fazer essas pregações. A comunhão é quando duas ou mais pessoas compartilham o que têm em comum. É muito básico, é muito simples usar só essa frase. Por isso que eu disse que é basicamente isso, tá? Ela vai um pouco mais longe e nós vamos ver um pouquinho aqui. A base, então, da comunhão é você ter algo em comum.
Grava isso no teu coração. Essa é a base da comunhão, ter algo em comum. Até a própria palavra em português, tá? Em português, se você lê ela um pouco devagar, a palavra comunhão, você consegue perceber que é uma junção de outras duas. Não sou professor de português aqui e tudo mais, mas se você lê comunhão bem devagar, me parece que tem a palavra comum e união misturada e dá então a comunhão. Essa seria a ideia. Então, a comunhão é quando você vive ou você se associa com uma pessoa dentro de um relacionamento que envolvem propósitos e envolvem atividades comuns, tá? Mas não para por aí. Para a gente conseguir entender um pouco mais desse conceito do que é comunhão, eu queria que vocês imaginassem aí uma família, né, fazendo uma visita na casa de um casal de amigos, com seus filhos e tudo mais. Pensa você, foi convidado, você foi lá na casa de alguém que você conhece, levou os filhos e tal, e chegou lá, beleza. Em pouquíssimos minutos, na maioria dos casos, os homens vão tudo para um canto, as mulheres vão tudo para o outro canto, e as crianças ficam tudo gritando com ele, parecendo um Tasmania. Eu tô errado, gente? A maioria das vezes é assim. Por que automaticamente os homens vão para um canto, as mulheres para o outro e as crianças tomam conta da casa correndo? Os homens geralmente vão falar de futebol, é incomum, né? Nelson, você fica quieto, não fala de Série B hoje não. Geralmente os homens vão falar sobre negócio, sobre trabalho. Não, olha, eu estou trabalhando, eu preciso comprar o carro, eu tenho que pagar a parcela, o IPVA. O homem geralmente vai ter um montão de coisa em comum. É natural. Enquanto isso, as mulheres estão lá na cozinha. Talvez terminando de fazer a comida. Estão falando do filho de uma delas que acabou de nascer. Sabe? Estão conversando sobre coisas que elas vivem no dia a dia. É algo natural. Obviamente, homens e mulheres juntos conversam sobre comida, sobre time de futebol e sobre várias coisas. Mas naturalmente, você não precisa empurrar. O negócio só acontece. Coloca 3 crianças aqui. 3, só 3. Deixa eles aqui o dia inteiro brincando. Você acha que eles vão conseguir viver aqui? Vão. Talvez vão sentir fome, vão sentir sede, mas as crianças têm a brincadeira em comum. Têm a alegria de ser criança. Né? Você solta aqui as crianças na quadra, vocês veem como funciona. É só você dar uma diquinha básica e vai todo mundo brincando. É natural a ideia de você ter coisas em comum com muitas pessoas. Né? Então, pensando nisso, fica claro pra gente que a comunhão é algo que deve ser natural, mas que infelizmente muitas pessoas não querem que isso seja natural. Querem deixar ela de lado. Querem empurrar ela para todos os lados para não viver. Porque é muito fácil. Eu só vir aqui domingo, dou oi para 2, 3 pessoas, vou embora e depois sumo e acabou. Só domingo que vem de novo. Então, a ideia de comunhão é você ter algo em comum. E dentro do que a gente crê na Bíblia, vai muito mais além. É você ter algo em comum. E o que é esse algo em comum? O próprio Jesus Cristo. Que é justamente por isso que a comunhão cristã, né, é quando a gente se reúne para falar das coisas de Deus. É quando a gente compartilha o mesmo objetivo no Senhor de forma clara e objetiva. Essa é a ideia de comunhão. Eu sei que foi bem rápido, tem bastante informação, mas eu preciso continuar, porque a gente tem mais algumas ideias para falar aqui hoje. Então, pensando no que é comunhão, em primeiro lugar, como está no boletim aí, eu queria que a gente focasse na comunhão com Deus. E é um ponto bem importante, bem crucial. Volta lá em 1 João 3. Na segunda parte do texto, nós vamos ler só a segunda parte. E diz assim, ó. Vamos ler tudo e aí vocês vão entender qual é a segunda parte. O versículo 3. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Essa aqui é a última parte da pregação. E o comecinho agora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Então a gente está conseguindo ver aqui que a comunhão com Deus precisa primeiramente estar literalmente em primeiro lugar. Se a comunhão com Deus não existe, dificilmente nós vamos conseguir ter comunhão com todos, né, que estão ao nosso redor, aqueles que fazem parte da família de Cristo. Quando o Senhor faz o homem, quando Ele faz a mulher, Ele fez esse casal precioso, fez eles
para que pudesse ter comunhão com eles. Deus e Adão tinham sim um tempo diário para compartilhar o que eles tinham em comum, né? Certamente eles deviam ter um diálogo agradável, eu imagino assim, dia após dia. Imagina como não devia ser a conversa, o tempo de comunhão com eles. Deus compartilhou os planos dele que ele tinha com Adão, e Adão foi dando alguns feedbacks e tudo mais. Eles viviam em perfeita comunhão, a gente sabe até a queda. Então imaginem, por exemplo, aí as conversas, né? Que eu fiquei imaginando aqui quais eram os tipos de conversas que Adão e Deus poderiam ter, né? Se você vê a Bíblia, o livro de Gênesis, Adão recebeu uma tarefa especial, várias, mas uma delas foi incrível, né? Que foi a de dar nome para todos os animais. E aí eu imagino, né? Deus chegando para Adão e falar: Adão, ó, eu quero que você escolha o nome de todos os animais, beleza? Usa aí da tua criatividade, que eu sei que você tem, porque fui eu que te dei, né? E aí eu imagino assim, Adão dizendo: rapaz, haja criatividade, hein? Olha o tanto de bicho que tem aqui, Senhor. Mas, beleza, vamos lá, né? Conta comigo, eu tô aí, vamos fazer o que o Senhor está pedindo. E aí Adão vai lá, tal, vai dando o nome para todos os animais, e depois de um tempo ele volta para Deus. Ele diz assim: Senhor, foi uma tarefa árdua. Pode colocar a foto, igual. Foi uma tarefa árdua, né? Foi uma tarefa prazerosa, mas eu tenho um negócio para te falar, Deus. Esse bicho aqui, ó, esquisito. Eu percebi que ele era uma mistura de um bicho que eu dei o nome de castor, porque ele tinha a cauda ali. É que se vocês olharem para trás, vocês vão ver bem perfeito na televisão, que aqui tá bem claro, né? Adão chegando dizendo: olha, eu percebi que esse bichinho aqui tem uma cauda de castor, tem o bico do pato, ele é um dos únicos mamíferos que bota ovo, é uma coisa estranha, e além disso, ele ainda tem veneno. Sabe, eu fiquei pensando, não tinha como o nome dele ser simples, ser cachorro, gato, pato. E aí eu botei o nome de ornitorrinco, tudo bem? E aí eu imagino Deus assim brincando, falando: tudo bem, querido, não tem problema. Um animal complicado desse que eu criei, juntando vários outros, também tinha que ter um nome diferente. Gente, isso não está na Bíblia. Isso é uma ideia, uma conjectura, uma possível conversa que eles devem ter tido, porque era natural. A Bíblia diz que todos os dias Deus aparecia lá no jardim para trocar uma ideia com Adão, para viver a comunhão. E isso é bem interessante da gente pensar. E é justamente isso que Deus quer de nós. A volta a Ele, a comunhão vivida com Ele, sabe? Deus está chamando constantemente a gente para viver igual Adão e Eva viviam lá no jardim. Tenham comunhão comigo. Deus não está implorando, não. Ele não fica implorando nada. Mas Ele constantemente quer que a gente viva realmente uma vida de conexão com Ele. João mesmo diz isso aqui no versículo 3. Que a nossa comunhão é com o Pai, com Jesus Cristo. E Paulo ainda vai dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 9, que nós fomos... capítulo 1, versículo 9, que nós somos chamados para comunhão com Deus. E é por isso que cada pessoa... Presta atenção nessa frase. Cada pessoa em que Cristo habita deve ter comunhão diária com Deus, através da sua hora devocional e através da oração. Porque Deus fala, queridos, através da Bíblia e através da oração. O crente, então, ele abre, né, o coração em oração, ele louva a Deus intercedendo e pedindo, né, orientação de Deus Pai numa conversa reverente, mas ao mesmo tempo leve e natural. Afinal de contas, você precisa ser amigo de Deus, como a gente acabou de cantar aqui. A comunhão com Deus, então, ela não pode ser pesada, não pode ser difícil, tem que ser leve. E talvez você está pensando aí, está se perguntando: puxa, é mesmo, eu estou sendo muito negligente, né, nessa área de comunhão, ou seja, de fazer o meu devocional, de orar, de estar em conexão com Deus. Os pastores aqui da igreja toda hora estão falando sobre isso. Eu começo, mas logo eu desisto, né? Por que será que isso acontece? Primeiro, talvez a gente não esteja tendo uma boa hora devocional, porque a gente talvez também não esteja tendo muitas coisas em comum com Deus. Lembre-se, a base da comunhão é o quê? É ter algo em comum. E eu só tenho coisas em comum com aqueles a quem eu amo, com os meus amigos, ou seja, aqueles que eu estou perto.
E por não estar perto muitas vezes do Senhor, às vezes os nossos alvos, os nossos desejos são completamente diferentes deles. E eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, Deus quer evangelizar o mundo. A gente quer ter uma vida normal, viver como se Deus não existisse. Deus quer que a gente ore. A gente está buscando mais diversão do que oração. É muito bom se divertir, tá, gente? Eu gosto bastante. Mas a oração também é muito importante. Deus quer, por exemplo, que a gente viva em santidade. E a gente só está buscando felicidade. Não é proibido ser feliz. Deus te chama para ser feliz, mas também te chama para viver uma vida santa. Deus quer que a gente o conheça cada vez mais. Em vez disso, a gente só quer ser reconhecido diante dos homens. A gente só quer ter reconhecimento diante dos homens. Se o Vandeco não me elogiar, eu não ganho meu dia. Sabe? O Vandeco, o presidente do nosso time, né, de futebol. Sabe? Se a Paula não me abraça, eu não ganho meu dia. Não. Deus quer que nós vivamos com Ele e não, sabe, querendo ter reconhecimento dos outros. Sem algo em comum, então, queridos, qualquer tentativa, né, de oração, de leitura bíblica vai ser cansativa e vai ser breve. Fica a dica aqui. Se você tem tido dificuldade, tenta ter mais coisas em comum com o Senhor. Para você ter mais coisas em comum com o Senhor, viva a comunhão com os irmãos, que é o segundo ponto da pregação que a gente vai falar já já. Né? Tudo vai ser forçado, vai ser mecânico e a gente desanima mesmo. E é possível então, queridos, que a gente, não tendo essa hora devocional e tudo mais, como eu já disse, a gente vai deixando de ter coisas em comum com o Senhor. E a gente vai negligenciando a palavra, a gente vai negligenciando a oração. Mas a Bíblia ensina pra gente, Mateus 22, 36, para os guerreiros que decoraram. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Isso precisa ser essencial pra gente. O Senhor precisa estar em primeiro lugar. E aí nós falamos assim, mas não é isso, sabe? Eu amo muito a Deus, eu amo mesmo Ele. Esse é só apenas um probleminha que eu resolvo rapidinho. Vamos dar uma examinada então no amor que muitas vezes a gente está declarando para os outros. É bem interessante. O que vocês achariam? Você que é casado, você que está noivo, que está namorando, ou você que tem um pai, uma mãe, que está grudado com alguém. O que você acharia se o seu amado ou a sua amada dissesse assim para ti, olha, querida, eu falando para Paula, eu te amo muito, sabe? De verdade, eu daria a minha vida por você. Mas a partir de hoje, eu só vou te dar 5 minutos do meu dia. E no fim do dia, quando eu estiver dormindo, quase dormindo na cama, tá bom? Mas eu te amo muito, beleza? Tá tudo bem? Você aceita? Por que não? Eu te amo. Aceita. Você aceitaria, Paulinha? Por quê? Ele te ama. Te deu 4 filhos. Uma bênção de Deus. Justamente por isso. Queridos, se alguém diz que nos ama tanto, a gente não vai aceitar uma migalhazinha. A Paula, se deixar, é 24 horas do lado dela. Não dá, porque a gente faz várias coisas e a gente tem a vida separada também. Ela trabalha aqui na secretaria, eu estou no escritório. Mas a ideia é, se isso continua de forma regular, né, eu tenho certeza absoluta que vai chegar uma hora que a Paula vai duvidar desse meu amor que eu dou para ela, ou que eu digo dar para ela. A gente dá mais tempo verdadeiramente para quem a gente ama, queridos. Do contrário, o nosso amor, ele só vai ser um sentimento falho, um sentimento fraco. A gente fala que ama a Deus mais que tudo, mas a gente vai demonstrando nas nossas escolhas diárias que esse amor que a gente tem por Deus não é tão grande assim. Às vezes a gente não tem uma vida realmente firme com Deus e a gente vai abandonando e quando vê já foi. Eu já estou dormindo. É a Netflix, é o emprego, é o estudo, é a amizade, tantas coisas que vêm em primeiro lugar e deixam a nossa comunhão com Deus, ó, lá embaixo. Então, hoje o Senhor está te chamando aqui, né, para uma vida constante ao lado dele. Sabe, gente? Assim como viveu Enoque, por exemplo. Não sei se vocês lembram da história de Enoque. Está lá no livro de Gênesis. Abre aí, vamos ler. Gênesis capítulo 5, é rapidinho. Versículo 21. Vocês vão entender essa ideia de amar o Senhor. Diz assim, ó, Gênesis capítulo 5, versículo 21.
Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Olha que legal. E gerou outros filhos e filhas. Versículo 23. Viveu ao todo 365 anos. Naquela época as pessoas viviam mais. E o versículo que eu queria focar, o 24. Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Enoque tinha uma vida tão conectada com o Senhor, era uma comunhão tão incrível, tão impressionante, assim eu poderia dizer, que Deus simplesmente resolveu levá-lo. Vocês entendem onde eu estou querendo chegar, queridos? A gente precisa entender aqui, então, que é imprescindível andar com Deus em comunhão. Mas calma, isso não significa que se você viver uma comunhão forte, amanhã o Senhor vai te arrebatar, tá? Se Ele quiser, amém, eu recebo, né? Não tem problema nenhum, pode me levar a hora que quiser. Mas a ideia, queridos, aqui é que a gente precisa viver constantemente ao lado do Senhor, sem abrir mão dele por outras coisas. E Jesus fez isso. Jesus foi o maior exemplo. Jesus falou tanto de Deus que em João 10:30, Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Era uma conexão, uma união tão gigantesca, né, que a gente pode buscar a ajuda de Jesus. Amém? O terceiro ponto e o último da pregação, já que a gente vive então a comunhão com o Senhor e não abre mão dela, naturalmente e automaticamente eu vou conseguir viver a comunhão com os irmãos. 1 João, versículo 1, capítulo 3 ainda, agora é o comecinho do texto. Ele diz aí, ó, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão com quem? Conosco, com a gente. O que foi proclamado para aquelas pessoas que estavam lendo o que João estava escrito? Jesus, que era a mensagem da salvação. E assim então, João queria que através de Jesus, aquela igreja, aquelas pessoas pudessem ter comunhão com ele e com todos os amigos que estavam ali ao lado de João. É justamente por isso então que agora nós vamos ver que se conectar com os irmãos, uns com os outros, ou seja, ter comunhão com eles, também ajuda bastante a gente a ter uma conexão boa, uma comunhão com Deus, né? Cada pessoa em que Cristo habita, a gente está repetindo, deve necessariamente ter comunhão com os irmãos. É difícil, né? Muitas vezes é, mas não é impossível. E o Senhor nos chama para isso. E pensando nisso, então eu queria te falar algumas formas de como os crentes, né, podem manifestar, né, como a comunhão é manifestada no meio dos crentes. Por exemplo, quando você vive uma amizade profunda com outras pessoas. Duas pessoas, como a gente já falou, tendo comunhão com Deus, naturalmente vão ter muita coisa em comum para viver. A gente vai ter interesse mútuo, a gente vai querer evangelizar, a gente vai querer ir no cinema, vai falar sobre santidade, conhecimento, sabe? Nós vamos viver realmente o que Deus quer que a gente viva. E novas amizades, então, vão ser o resultado natural de uma comunhão com os irmãos e com aqueles que estão ligados a nós. O próprio texto de Provérbios vai falar isso. E eu mesmo, por exemplo, tenho um amigo, é o meu melhor amigo, eu sempre gosto de dizer, o nome dele é Natan, ele mora lá em Santos. É o cara mais devagar que eu conheço da minha vida. E eu sou um dos mais agitados que eu conheço. E Deus resolveu botar nós dois juntos, para trabalhar durante 2 anos. E por causa disso, eu fiquei amigo daquele cara de verdade. E a gente está morando em cidade diferente. Mas sempre que a gente se vê, sempre que a gente está junto, parece que não ficamos muito tempo sem se ver. Eu não sei se você tem aquele amigo da igreja que é dessa forma, que toda vez que você vê, dá vontade de sair correndo, pular no colo, dar um beijo, dar um abraço, sabe? Você conversa sobre várias coisas, é tão gostoso, é tão saudável ter amizade desse jeito na igreja. Esse é um benefício que a comunhão te proporciona. Você viver realmente amizades, sabe, profundas, não coisas superficiais. Então a dica, faça amigo crente. Faça amigo crente. Isso é muito importante. É muito importante para você não andar sozinho. É muito bom ter vários amigos. E a gente não é robô, né? Para viver só aqui, é só amigo aqui. Não. Você tem amigos, colegas, pessoas ao redor do mundo. Mas fazer amigo crente que vive a mesma coisa que você é um benefício que a comunhão ou uma manifestação da comunhão. Outra coisa que é uma manifestação da comunhão, a gente precisa entender que a comunhão deve dar prazer pra gente em conversar sobre coisas espirituais. Comunhão, queridos, não é a gente ficar no mesmo lugar só conversando sobre futebol, sobre as promoções do mercado, sobre o novo celular que você precisa comprar, ou sobre qualquer outra coisa. Comunhão não é só isso. Comunhão, ou a verdadeira comunhão,
É você se aprofundar em assuntos espirituais, sabe? É você ouvir de pessoas e conversar com pessoas sobre vitórias ou sobre respostas de oração, sobre as falhas, sobre as necessidades pessoais daquela pessoa, ou o que ela tem aprendido, o que ela tem vivido a palavra de Deus, alvos, experiências que ela tem dito com Deus, né? E a pergunta aqui, quando foi a última vez que ao final do culto você conversou com alguém sobre a pregação? Quando foi a última vez? Pensa aí. Uma vez eu ouvi do pastor Klaus, né, falando, conversa sobre a pregação. Às vezes a gente olha e vê tanta gente conversando, é tão gostoso. Falou, você viu o que o Lucas falou? Pô, isso me pegou. Que os pastores têm falado, isso tem me mexido comigo, sabe? É tão bom alguém pegar você e falar, cara, que burdoada que eu tomei. O Shade é calminho, mas só me deu tapão hoje, né? Através da palavra. Como é saudável, como é gostoso, né? Dica então, chama um irmão, conversa com ele sobre a pregação, isso é tão gostoso, né? Isso é muito importante. E a gente vai vivendo então essas manifestações da comunhão com os outros e a gente pode receber alguns benefícios. Como por exemplo, você é encorajado, você é restaurado. O próprio livro de Hebreus vai trabalhar essa ideia, os Salmos também vai trabalhar essa ideia. Quando a gente está sozinho, queridos, e isolado, né, facilmente a gente cai no desespero diante das dificuldades da vida. É muito fácil. Vem as dúvidas, né? Tipo, será que eu consigo superar esse problema? Será que realmente Jesus está comigo? Será que ele vai me ajudar? E várias perguntas vão vindo, né? Mas quando a gente tem comunhão com os irmãos, né? Quando a gente encontra o dia a dia ali, a vida na vida, a gente busca e acha mesmo encorajamentos. Juntos, queridos, a gente pode partilhar as nossas experiências e uns com os outros sermos encorajados. Isso é muito importante, muito importante. E o Hernandes vai dizer uma coisa que eu acho muito legal. Ele diz assim, ó, onde existe união entre os irmãos, existe também terapia e cura para a alma. Essa frase me pegou, assim, quando eu estava lendo, eu falei, uau, a comunhão tem o poder de, através do Senhor, gerar isso na vida uns dos outros. Cura para a alma. O Hernandes vai trabalhar essa ideia, né? Cura para as emoções, ânimo para o enfrentamento das dificuldades e força, ó, para caminhar. Esse é um dos benefícios da comunhão. E não para por aí, a gente cresce ao lado dos outros. O texto de 1 Tessalonicenses 5 vai dizer da ideia da gente edificar uns aos outros. E edificar, queridos, traduzindo a palavra, é literalmente construir. Quando a gente vive, então, em comunhão com os irmãos, a gente ajuda uns aos outros a crescer. A gente ajuda um ao outro a ficar maduro, construindo uma vida saudável, né? Quantas não foram as vezes, por exemplo, que alguém mais maduro te ajudou a crescer depois de uma preciosa conversa? Quantos não foram os conselhos que você já recebeu ou você pôde dar para alguém? Em Jesus a gente precisa estar unido. Precisa entender, como o Shade falou aqui, que nós somos membros uns dos outros, porque todos fazemos parte do mesmo corpo que tem a Cristo como cabeça. E por isso a gente cresce juntos, então. A gente busca outro benefício e acha ajuda e força. É muito legal. Muitos desafios a gente encontra no dia a dia, mas em Jesus a gente encontra força para vencer. E muitas vezes a gente ouve e aprende de Jesus na comunhão diária, né? Todas as vezes que a gente conversa com alguém, a gente aprende. E tinha um irmão lá na Arca que sempre falava, a união não faz só o açúcar, a união é dada por Jesus. Ele vivia falando isso, era engraçado. E é verdade, a união não faz só o açúcar, né? A união também faz a força. Então, quando a gente está junto, a gente adquire força no Senhor para enfrentar o dia a dia. Quando um cai, o outro ajuda a levantar e assim vai. O próprio livro de Eclesiastes, lá no capítulo 4, aquele famoso texto que as pessoas usam só para o casamento e tal, que é muito bonito, é muito legal, mas é muito claro. O texto diz, Eclesiastes 4:9, se um cair, o amigo pode ajudar a se levantar, né? Pobre homem que não tem ninguém para viver junto, que não tem ninguém para receber ajuda. Esse texto pode ser usado de várias formas, incluindo a comunhão. Pobre é aquele que não vive o que Jesus quer que ele viva constantemente com as pessoas. O texto vai falando várias outras coisas, né? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Eu tenho uma mania de não conseguir de forma nenhuma entrar num restaurante e sentar de costas para a rua. Eu não consigo deixar minhas costas abertas assim.
Porque se vem alguém querer fazer alguma coisa, eu já dou um murrão, derrubo e a Paula tá salva. Eu tenho essa coisa na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho tentado mudar. Porque eu tô junto com a Paula e o texto está dizendo, o homem sozinho não consegue se defender. É a força de um grilo? É a força de um grilo. Mas pode me ajudar. Eu tô brincando, gente. Mas pode ajudar. E quando os dois estão juntos, então, tá um olhando as costas do outro. Tá um cuidando do outro. Tá um incentivando o outro. Eu posso estar de costas e ela fala, querido, tá vindo um homem estranho aí, ó. Cuidado, cuidado, cuidado. E eu já fico de olho. Mas eu tô brincando aqui, queridos, pra gente conseguir entender que sozinho ninguém vai a lugar nenhum. A gente não foi feito para viver sozinho. Você não é uma ilha. Não é uma ilha. Você foi chamado para viver com pessoas a comunhão. Em nome de Jesus. E pra gente encerrar, entender aqui, só dando uma recapitulada e eu já vou orar. A evidência ou o sinal, então, de que a gente tem a presença de Cristo no nosso coração, ou seja, de que a gente vive verdadeiramente o já da eternidade aqui na terra, porque a gente é salvo, mas ainda não, porque ninguém que está aqui vive na eternidade ainda. Mas enquanto a gente vive aqui, uma das evidências que a gente precisa dar e precisa viver é a comunhão com o Senhor, pensando na cruz que aponta para cima, mas também com o próximo, pensando na cruz e aponta para os lados. É isso que o Senhor chama a gente para fazer. Então, quem é você hoje? O que vive a fluidez dos relacionamentos, que nem a gente falou aqui no começo? Ou você é aquele que vive até a eternidade e a comunhão com muita alegria? Vamos dizer não, queridos, para a comunhão líquida, que escorre pelas mãos, e viver a comunhão verdadeira. Porque se a igreja, de alguma forma, abre as portas para essa liquidez dos relacionamentos, conforme a modernidade hoje em dia, ou seja, se ela começa a viver conforme a cultura do mundo e toma a forma dele, fazendo o contrário do que diz em Romanos 12:2, ela corre um sério risco, queridos, de viver longe do ideal de Deus. No que diz respeito a uma das evidências ou sinais de vida eterna que a gente está conversando aqui, que é a comunhão. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Não vamos normalizar isso. Vamos viver diferente. Vamos viver o ideal do Senhor. Amém, gente? E a Paula não tem força de grilo não, tá? Eu só tava brincando. É força de 2 grilos. Vamos orar, gente. Senhor, eu te louvo por essa oportunidade tão gostosa e tão boa de poder conversar sobre algo tão importante, que é a comunhão. É uma das evidências de vida eterna que a gente acabou de ver aqui. Eu oro, Senhor, para que em nome de Jesus, Senhor, não nos deixe normalizar essa liquidez dos relacionamentos, como Bauman dizia. Ora eu preciso, ora eu não preciso, ora eu quero, ora eu não quero, eu gosto de estar junto às vezes e às vezes eu não gosto. Não, Deus. Que em nome de Jesus, a gente nunca normalize essa questão, a fim de que a gente possa crescer então com o Senhor, que a gente viva uma comunhão plena contigo, diária, sabe? Como a gente viu aqui quando o Cláudio perguntou lá embaixo, entrevistando o Shade, falando sobre como era a rotina dele, a gente ouviu, Deus, que uma das coisas que faz parte da rotina dele é ler a Bíblia, é orar e ter um devocional. Que a gente busque constantemente isso, então, a fim de conseguir viver uma plena comunhão contigo. E porque antes a gente vive uma plena comunhão com o Senhor, nós conseguiremos viver com todos os outros irmãos. Que gostoso é, Deus, que saudável é poder chegar aqui na igreja ou em qualquer outro lugar e receber um beijo e um abraço de pessoas que nós tanto amamos. Que gostoso é, Deus, poder receber uma mensagem de WhatsApp com uma simples frase que diz, estou orando por você. Que gostoso, Deus, é poder saber que existem pessoas que são mais chegadas do que irmãos. Pessoas que um dia a gente olhava e dizia, poxa, essa pessoa não combina. Sabe, ela vive em outra cidade, mas o Senhor nos une. O Senhor nos fez corpo. E porque o Senhor nos fez corpo ajustado, unido, vivendo em amor, como a gente cantou aqui a música, a gente pode desfrutar de tudo isso. Que a gente entenda, Deus, a importância, então, em nome de Jesus, do desfrute da comunhão, dos benefícios da comunhão, das coisas que a gente pode viver através da comunhão, que é única e exclusiva dos santos, ou seja, aqueles que amam a Jesus. Eu oro em nome de Jesus, Deus, porque eu tenho a plena convicção de que o Senhor tem prazer na comunhão.
de que Jesus se alegra quando a gente está junto. E que o Senhor continue a se alegrar. Porque em nome de Jesus, nós como igreja queremos constantemente viver a comunhão. Por favor, nos dê forças para isso. Eu oro em nome de Jesus com muita alegria. Amém.